Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma resolução aqui no canal Assim Facilita. Se gostarem, deixem um like, comentários, sugestões e não se esqueçam de se inscrever no canal e, se possível, ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações das próximas resoluções. Sem mais demora, vamos ao enunciado de hoje. Na figura, a partícula 1 de carga Q1 igual menos 5Q e a partícula 2 de carga Q2 igual mais 2Q são mantidas fixas sobre o eixo X. Item A. Em que ponto do eixo, em termos da distância L, o campo elétrico total é nulo? Item B. Faça um esboço das linhas de campo elétrico. Nesse problema, nós temos duas cargas, a carga Q1 e a carga Q2. As duas cargas encontram-se sobre o eixo X. A carga de Q1 é igual a menos 5Q e a carga de Q2 é igual a 2Q. Qual é o objetivo do problema? O objetivo do problema é que nós sejamos capazes de determinar um ponto sobre o eixo X, de modo que neste ponto o campo elétrico seja nulo. Para que possamos determinar um ponto sobre o eixo X onde o campo elétrico é nulo, teremos basicamente que analisar três regiões diferentes. Antes de fazermos essa análise, eu gostaria de fazer uma brincadeira aqui com vocês. Como que nós calculamos o módulo do campo elétrico? Nós já estudamos que podemos calculá-lo por meio desta equação. O módulo do campo elétrico é igual a K vezes o módulo da carga geradora de campo e tudo isso aqui sobre a distância ao quadrado. A distância entre a carga geradora e um determinado ponto considerado. Aqui eu tenho uma constante eletrostática. Então eu vou colocar o número 1 aqui na frente. Aqui, na frente da carga geradora de campo elétrico, vou colocar 1 também. E a minha distância, o R, valerá 1 também. Para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui, vamos colocar uma carga positiva aqui e vamos escolher um determinado ponto, onde faremos a análise do campo neste ponto. O ponto P e a carga geradora. Esta carga geradora tem módulo Q e a distância entre a carga e o ponto considerado vale R. Por enquanto, pessoal, vamos nos concentrar apenas nesta situação aqui. Nesta situação aqui, quanto vale o módulo do campo elétrico neste ponto? Considerando esta equação da forma como ela está. Ora, 1 vezes 1, 1. Aqui embaixo eu tenho o quê? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então eu tenho 1 para o campo elétrico. Então, o módulo do campo elétrico aqui poderíamos considerar como sendo 1. Agora, o que acontece com o módulo do campo elétrico se eu dobrar a carga? Vamos ver aqui. Vamos dobrar a carga. 1 vezes 2, 2. Aqui embaixo eu tenho o quê? 1 ao quadrado, 1. 2 dividido por 1, 2. Então, se eu dobrei a minha carga geradora, eu vou dobrar o módulo do meu campo elétrico. Nós podemos continuar com esse exercício, mas nós vamos perceber o quê? Que o módulo do campo elétrico é proporcional ao módulo da carga geradora. Dessa forma, se eu aumentar um tanto aqui, eu vou aumentar proporcionalmente o mesmo tanto do lado de cá. Frisando então, o que acontece? Se eu aumento o módulo da carga geradora de campo elétrico, eu aumento proporcionalmente o módulo do campo elétrico num determinado ponto considerado. Essa análise foi simples. Vamos fazer uma outra análise simples agora. O que nós vamos fazer é, ao invés de variarmos o módulo da carga, vamos variar a distância. E vamos ver o que acontece com o módulo do campo elétrico.
Já sabemos que mais carga geradora, mais campo elétrico. Agora, eu voltei aqui para uma situação em que eu tenho um K, um Q e um R. 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 1 ao quadrado é igual a 1. Então, nesses termos aqui, eu tenho um campo elétrico. Agora, e se essa distância aqui for dobrada? Ou seja, essa distância aqui passa de R para 2R. O que acontece com o módulo do campo elétrico? Vejamos. 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 4. 1 dividido por 4, 0,25. Dessa forma, o que nós percebemos? Dobramos a carga e o campo elétrico caiu 4 vezes. Ou seja, o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Resumindo a história toda, quanto mais carga, mais campo. Quanto mais distância entre a carga geradora e o ponto considerado, menor o campo elétrico. E percebemos também que a influência da distância é severamente maior do que a influência do simples aumento do módulo da carga geradora. Com essa análise que fizemos, temos ferramentas para determinarmos se o campo elétrico nesta região pode ser nulo, se nesta região pode ser nulo, ou se nesta região é que será nulo. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar um ponto em cada região e vamos fazer uma análise. Vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo. Eu vou representar esse ponto aqui embaixo. Sem precisarmos fazer cálculos, apenas raciocinando, vamos tentar determinar se neste ponto o campo elétrico pode ser nulo. Bom, esta carga geradora de campo elétrico produz uma perturbação no espaço de modo a produzir um campo elétrico neste ponto. Como já estudamos, o campo elétrico gerado neste ponto é de aproximação, porque a carga geradora é negativa. Então, vamos supor que o vetor campo elétrico, devido a esta carga, seja este vetor aqui. Agora, qual é o campo elétrico gerado por esta carga neste ponto? Ora, além desta carga ser menor do que esta carga aqui, em módulo, ela está muito mais distante do ponto do que está distante a partícula negativa. Dessa forma, o campo elétrico gerado por esta partícula neste ponto é menor do que o campo elétrico gerado por esta partícula neste ponto. O campo elétrico gerado por esta partícula neste ponto é de afastamento, porque a carga geradora é positiva. Dessa forma, o vetor campo elétrico terá um comprimento menor do que este vetor aqui, e será de afastamento. Logo, este vetor menos este vetor resultará num vetor da esquerda para a direita. Qualquer que seja o ponto tomado sobre o eixo X do lado esquerdo da carga negativa, essa situação vai se reproduzir. E dessa forma chegamos à conclusão de que não podemos ter para esta região um campo elétrico nulo. Agora vamos analisar a região central, a região entre as cargas. Será que nesta região podemos ter um campo elétrico nulo? Para analisarmos, vamos escolher aleatoriamente um determinado ponto entre as cargas. Pode ser este ponto aqui. Vamos reproduzir este ponto aqui embaixo. A análise é bem simples. Esta carga negativa produz um campo elétrico neste ponto. Como ela é uma carga negativa, o campo elétrico é de aproximação. Então vamos representar o campo elétrico de aproximação aqui. Esta partícula, neste ponto, produz um campo elétrico de afastamento. Um campo elétrico que se afasta da carga. Dessa forma, vamos representar o vetor campo elétrico vinculado à carga positiva. Então, gente, temos dois vetores da direita para a esquerda. Obviamente, se somarmos os seus módulos, teremos como resultante um vetor maior que cada um deles individualmente e da direita
para a esquerda. Dessa forma, não temos entre as partículas como ter um campo elétrico de módulo zero. Finalmente, vamos analisar esta região do eixo X, a região que fica à direita da carga positiva. Eu vou fazer a afirmação e depois nós discutiremos esta afirmação. Qual é a afirmação? Existe um ponto nesta região, vou representá-lo aqui embaixo, onde existirá um campo elétrico nulo aqui. Por quê? Vejamos. Esta carga negativa produz, neste ponto, um campo elétrico de aproximação. Esta carga produzirá, neste ponto, um campo elétrico de afastamento. O que acontece é o seguinte: reconheço que essa carga é menor do que essa, em módulo. No entanto, eu posso aproximar esse ponto o suficiente desta carga para que o módulo deste vetor cresça e equilibre este vetor aqui. Porque, como estudamos no princípio, quando eu reduzo a distância entre o ponto considerável e a carga geradora, eu aumento o módulo do campo elétrico. Nessa região aqui, e num determinado ponto, eu posso aproximar o ponto de tal maneira da carga positiva que os módulos das cargas não influenciarão tanto. E sim, o que influenciará de fato será a distância das cargas para o ponto. Galera, diante do que estudamos, o ponto no qual o módulo do campo elétrico é nulo só pode estar do lado direito da carga positiva. Vamos fazer algumas considerações agora. A distância entre a carga negativa e a carga positiva vale L. Outra consideração importante. A carga negativa ela está na origem do plano cartesiano. Desse modo, vamos considerar que a posição da carga negativa é zero. Nós temos que encontrar o valor para este ponto, o valor dx para este ponto, e temos que explicá-lo em termos de L. Desse modo, galera, vamos fazer o seguinte: vamos estabelecer que a distância entre a carga negativa que está na origem e o ponto no qual o módulo do campo elétrico é nulo, vamos definir que essa distância aqui vale x. Ou seja, de Q1 para este ponto aqui, que nós vamos chamar de ponto P, a distância vale x. Ora, se a distância daqui até aqui vale x, quanto que vale a distância da segunda carga para este ponto? Ora, vai valer x menos L. Então sabemos que de Q2 até o ponto P, a distância vale x menos L. Agora vamos produzir uma equação para que possamos deduzir quanto é que vale essa distância x em termos de L. Para tanto, vamos fazer o seguinte: este ponto eu vou representar aqui embaixo. O que é que nós sabemos? Esta carga produz aqui um campo elétrico de aproximação. Esta carga aqui produz neste ponto aqui um campo elétrico de afastamento. Nós sabemos o quê? Que neste ponto aqui, o módulo do campo elétrico é nulo. Dessa forma, o comprimento deste vetor menos o comprimento deste vetor é igual a zero. Este vetor aqui, ele é produzido pela carga positiva, então vamos chamá-lo de E+. Este vetor aqui é produzido pela carga negativa, vamos chamá-lo de E-. Se neste ponto o módulo do campo elétrico é nulo, isto necessariamente significa dizer que o comprimento deste vetor menos o comprimento deste vetor é zero.
Ou seja, um módulo deste vetor menos um módulo deste vetor é zero. Módulo do campo elétrico produzido pela carga positiva menos o módulo do campo elétrico criado pela carga negativa igual a zero. E disso aqui podemos reescrever o quê? E mais igual E menos. Por quê? Aqui eu tenho menos E menos. Isso daqui vai para o outro lado com sinal trocado. Logo, este módulo é igual a este módulo. Eu vou apagar a lousa e reescrever esta equação aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos reescrever esta equação agora de uma forma mais conveniente. Módulo do campo elétrico criado pela carga positiva. Como vamos reescrever isso daqui? Utilizando a equação que já conhecemos. Constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora de campo elétrico, que no caso vale 2Q. Isso tudo sobre a distância ao quadrado. Que distância? A distância desta partícula para este ponto, que vale quanto? X menos L. Então aqui embaixo nós temos x menos L e tudo isso daqui ao quadrado. Isso é igual ao módulo de E menos. Como é que vamos calcular o módulo de E menos? Constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora de campo elétrico, que no caso vale 5Q, porque estamos falando em módulo, então esquecemos o sinal. Isso tudo sobre a distância da carga ao ponto, ao quadrado. No caso, x ao quadrado. Vamos continuar desenvolvendo a equação. De cara, nós notamos que podemos cortar esta constante eletrostática com esta constante eletrostática. Este valor de Q com este valor de Q também. Vamos reescrever esta equação agora. Este 5 está multiplicando, vou passar para cá dividindo. Esse denominador que está dividindo, vou passar para cá multiplicando. Eu terei então 2 sobre 5 igual x menos L, tudo isso daqui ao quadrado, sobre x ao quadrado. Aqui dá para fazer o seguinte. Eu vou achar a raiz quadrada do lado esquerdo e vou encontrar também a raiz quadrada do lado direito. Por quê? A minha intenção é sumir com este quadrado e sumir com este quadrado também. Isso implica que... Como é que vai ficar isso daqui? Raiz quadrada de 2/5. Posso reescrever da seguinte maneira. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Igual... Esta raiz vai cortar com este quadrado e esta raiz também corta com este quadrado. Então o que me sobra do lado direito é x menos L sobre x. O que nós vamos fazer agora? Esse valor aqui está dividindo, vou passar multiplicando. E esse que está dividindo, vou passar multiplicando. Vai ficar raiz de 2x igual raiz de 5 vezes x menos L. Isso implica que raiz de 2x é igual. Vamos aplicar a distributiva aqui. Raiz de 5x, raiz de 5 vezes menos L. Mais com menos dá menos, raiz de 5L. Vamos continuar desenvolvendo isso daqui. O que nós vamos fazer? Esse daqui eu vou passar para este lado de cá com o valor positivo, e este valor aqui vai para o outro lado com o valor negativo. Eu terei raiz de 5L igual raiz de 5x menos raiz de 2x. Isso implica que
raiz de 5L é igual raiz de 5 menos raiz de 2, quanto é que fica? 0,82x. Vamos isolar o x agora. X é igual. Esse valor que está multiplicando vem para cá dividindo. Vai ficar raiz de 5 sobre 0,82 vezes L, que é igual raiz de 5 é igual a 2,24 aproximadamente, dividido por 0,82, aproximadamente 2,73L. O que nós fizemos aqui foi expressar o valor de x em termos de L. X, relembrando, é a coordenada sobre o eixo x para este ponto. Para este ponto no qual o módulo do campo elétrico é nulo. Bem, galera, temos ainda o item B para resolver. Ele é mais conceitual. No entanto, ele é tão interessante que eu prefiro fazer um outro vídeo para explicá-lo. Eu agradeço a audiência de vocês e se gostaram, deixem um like, comentários, sugestões, fiquem à vontade. E não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receberem sempre as novas notificações dos novos vídeos postados. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.